Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui para mais um podcast Amo Família. E é sempre muito bom estar nessa mesa e com convidados com os quais nós vamos conversar hoje. Com certeza vai agregar muito valor, vai gerar conhecimento e vai nos abençoar. Você não pode perder por nada. Já dá o seu like, pega esse link, manda para as pessoas que você quer bem, compartilhe esta reflexão da mesa, porque vai valer muito a pena. Eu estou recebendo aqui convidados muito especiais. Meu amigo Estevão Fernandes, que bom que você veio, viu? A honra é minha. É uma alegria tê-lo na mesa hoje. A honra. Bispo Júnior, que alegria tê-lo aqui. E Paulo Borges Júnior. Certo? Que bom ter você de volta, que a nossa conversa da outra vez rendeu bastante, né? Foi bom. Foi muito bom. E hoje vai ser tão bom quanto. Porque hoje nós temos 3 aqui, né? Pois é, graças a Deus. Tudo para perguntar para você hoje. Que é isso. Muito bem, nós vamos estar falando hoje. Eu ouvi o Paulo fazer uma ministração, dentre as muitas que ele já fez, sobre hombridade, sobre ser homem, não é? E eu gostei muito, e eu sugeri então aqui na mesa para a gente falar sobre esse tema tão necessário. Davi, um pouco antes da sua morte, a Bíblia diz: aproximando-se, pois, os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais, sê, pois, forte e sê homem. Deixa eu começar perguntando aqui para o Estevão: o que é ser homem para você? Quer ser homem? Eu sou homem. É a minha identidade de gênero, de caráter, de projetos. E eu começo a partir de mim. É isso aí. E aí, Júlio? Como é que definia ser homem? Imagem e semelhança do Criador. Aham. Então, acho que a posição da hombridade, ela é a figura e a memória do Criador na Terra. Por isso, essa tentativa de apagar a hombridade também como um reflexo de apagar a figura do Criador. Ótimo. E aí, Paulo? Eu creio, a alegria está aqui, privilégio. Eu creio que uma palavra que define de modo assim, bem quase que exclusivo a hombridade é o sêmen, a semente. Ser homem é ser sêmen, é ser semente. É aquilo que carrega a essência. Ser homem é a essência, a identidade. Sem a figura, nós temos a forma, nós temos o ente, mas não temos o ser. Não há o ser humano, como foi dito aqui, sem o sêmen da humanidade que o homem carrega. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, porque as mulheres, elas querem ser empoderadas ao ponto de assumir o papel do homem. E, como você disse, em função destas implicações, dos produtos que se jogam, por exemplo, na água, aquele fato que se compartilhou com a gente hoje da água lá na Europa, que vai e volta várias vezes contaminada. E a impressão que fica é que muitos homens estão se feminilizando e muitas mulheres estão se masculinizando. Fala um pouquinho sobre isso. Então, essa dificuldade que nós estamos tendo hoje de realmente, desde criança, a gente investir tempo também, porque é um processo educacional também. Com certeza, José, a questão, e agora eu vou dizer uma coisa aqui, com o mais profundo respeito e sensibilidade da figura da mulher. Mas a figura materna, ela é óbvia, há uma obviedade na maternidade, ou seja, não há ente humano sem figura materna. Então, se eu olhar na sala toda aqui, eu tenho certeza de mãe. A figura paterna é um subjetivo. Todo filho conheceu a mãe, nem que seja por 9 meses, ainda que ele tenha sido rejeitado, mas ele conheceu, ele conviveu. Mas a figura paterna, ela tem que se estabelecer a partir de uma relação, a partir de uma adoção, de uma convicção. Então, sem a figura paterna, nós vamos ter, inclusive, uma crise grave de identidade. Então, ele vai ter uma sensação de humanidade, mas ele não vai ter convicção de propósito, ele não vai ter convicção de origem, ele vai ter uma sensação de circunstância.
Sem a figura paterna, fica patente todas as circunstâncias humanas, as emoções, os sentimentos, as necessidades, os interesses. Mas aí toda essa percepção de humanidade, ela fica susceptível. Ela fica susceptível do sentimento, da emoção, da circunstância, do fácil e do difícil. Sem figura paterna não há noção nem de origem, portanto não há noção de propósito, porque ficou sem o subjetivo. Sem a figura paterna, nós nos tornamos como os cães, como os animais. Eles têm a sensação, eles lutam pela sobrevivência. Um cachorro pode lutar pela sobrevivência melhor do que nós. O cachorro luta pelo seu futuro, mas não luta pelo seu propósito. A formiga luta pela sua necessidade, consequentemente, ela luta pela sua subsistência. Então a formiga tem uma ansiedade de futuro, mesmo não tendo consciência da vida. O cachorro tem um sentimento de futuro, porque ele luta para sobreviver, mas ele não tem noção de quê? Propósito. Porque ele não sabe quem é seu pai. Ele não sabe qual é o seu nome, ele não sabe, portanto, ele vai ver uma crise de identidade. Então todo ser humano sem noção de paternidade, de característica de homem, ele tem a sensação do divino, mas ele não conhece o paterno. Ô Paulo, se eu posso entender, me permite, então, por exemplo, sem a paternidade não há consciência de propósito. Não. Isso é claro na vida de Jesus, Estevão. Por exemplo, na genealogia de Jesus, para o ente humano, ele é filho de Maria. Mas para o filho de Davi, ele é filho de Salomão. Então Jesus só vai poder ser rei de Israel porque é adotado pelo pai José. Então a figura do homem, ela não é nem fisiológica, ela é espiritual. Alguém tem que assumir a responsabilidade da paternidade. A palavra empenhada, o compromisso assumido, o nome dado. Se José não dá nome a Jesus, Jesus era um ente humano, com todas as características, com todos os sentimentos, com todos os impulsos. Jesus ia ter um impulso de querer ser rei, mas não poderia. Porque ele não era filho de Davi por José. Porque quem confere a ele essa hombridade lá, desde Salomão, ser homem. Se Salomão não é homem, Jesus também não era filho de Davi. Muito bom. Isso é tão grave que, assim, meu sentimento é que Davi não foi propriamente punido pela cobiça de Betseba. Davi foi punido porque ele não quis assumir a paternidade da gravidez que ele provocou. Então, o Davi não estava enganando Urias porque deitou com a mulher dele. Davi estava empurrando para Urias a gravidez de Betseba. Então, ele não estava negando a sua masculinidade por ter sido atraído pela beleza de Betseba, mas ele estava negando a sua paternidade. E é interessante nós falarmos sobre essa questão, né, do ser homem. Você não encontra na Bíblia nenhum texto ser mulher. Não. Está vendo que é uma obviedade. Obviedade, exatamente. Agora, Júlio, você concorda que ser homem é uma batalha, é um sacrifício? Por quê? Porque olha só que coisa interessante. Quem fez essa análise foi até um padre. Ele falou, ó, o bebê fica 9 meses na barriga de uma mulher. Depois ele fica quanto tempo no colo dessa mulher? Depois ele é cuidado por uma babá. Aí ele vai para a escola, é uma professora. Não, ele come dessa mulher 1 ano. 1 ano, exatamente. Porque ele mama dela. Mama dela. Ele se alimenta. Exatamente. Aí ele vai para a igreja, é uma professora da escola dominical. Então, ele vai ter que realmente fazer... Lutar para ser homem. Porque toda a influência durante um bom tempo é só de mulher. Você concorda? Com certeza. A nossa estrutura, né, tá criada para isso e baseada nisso. Então, esse é o desafio de você ter uma referência paternal, e muitas vezes é essa ausência do pai que a gente vive essa... Quando você passa a observar lugares em crise, lugares com altos índices de
de mau comportamento, de desvio de caráter, o que você percebe? A ausência paterna. Não por incompetência da mulher, não é isso a questão. É por ausência justamente do homem, por faltar esse elemento que faz a disrupção. Porque o que vai fazer a ruptura, né? Do mundo onde você foi acolhido, gerado, alimentado, amamentado, onde você foi cercado, para esse mundo onde você vai ter independência. Quem faz a ruptura disso é o homem, é o pai. É essa figura paterna que começa a empreender destino. E quando a gente olha as narrativas bíblicas, o pai é o modelador do filho. O pai dava. Por exemplo, eu tenho um privilégio. Eu fui formado profissionalmente pelo meu pai. Eu vivi essa ideia antiga, né? Essa ideia antiga de, por exemplo, o filho do pedreiro aprenderia a ser pedreiro com o seu pai pedreiro, né? Ou seja, o meu pai, ele tinha uma usinagem, era torneiro mecânico, a gente trabalhava com montagem de máquina, essas coisas. Então, o que acontecia? Férias, ele levava a gente para a oficina. Cresceu um pouquinho, o que ele fazia? Meio período na escola, meio período comigo. Então eu tive essa graça de ser formado profissionalmente pelo meu pai. Eu e meus irmãos, a gente seguiu a profissão do pai. Meus irmãos até hoje seguem a profissão do pai. Então é esse posicionamento do pai que faz essa ruptura entre o menino e o homem. É a presença do pai. Ô Júlio e José, se me permitem, Claro. mudando um pouquinho para polemizar um pouco só. Só que no mundo, fora da igreja e da Bíblia, vamos pensar, a cultura é masculina, não é feminina. Se você olhar, não só o intuito, mas a essência da cultura é masculina, embora a mulher seja em tudo imprescindível. Essa mesma cultura, cujo papel do homem é tão forte, que chama de um mundo machista, é hoje quem está querendo destruir o sentido de paternidade, de hombridade e da essência masculina. Mas porque a masculinidade, Estevão, sem a paternidade, ela é promíscua. Porque a masculinidade sem a paternidade, ela maternaliza a mulher. Então, todo homem sem vergonha é porque ele maternalizou a mulher. Ele vê ela como uma prostituta, como a Jezabel. Por isso que ele só vê peito e vagina, porque ele vê o benefício e o que supra a necessidade dele. Então, ele vê a figura da mulher pelo peito e pela vagina, porque é da onde ele saiu e da onde ele vai se alimentar. Então, quando o cara vai lá no prostíbulo, ele está à procura de mãe. Ele é um filho de mãe. Ele não está lá para assumir a responsabilidade da plenitude da sua hombridade. Então, a masculinidade que não se completa na paternidade, ela vai formar um homem promíscuo, machista. Por isso que quase que 90% dos agressores de mulher queriam estar agredindo a mãe. A raiva deles é do desapontamento materno, porque eles têm na figura, muitas vezes, da mãe, a mulher opressora, que controla, que ele precisa, mas ao mesmo tempo ele se ressente. Por isso que o homem que agride a mulher culpa ela da sua agressão. Você não podia ter me desapontado, você não pode fazer isso comigo, eu te amo e eu estou nervoso porque você não fez o que eu esperava. Então isso é uma maternalização, que é o Acabe. O Acabe maternalizava a Jezabel. Como ele não teve o pai para fazer essa ruptura, ele foi para o casamento menino, não foi para o casamento homem. Ele foi macho, mas não foi homem. Exatamente. Ele vai macho, mas não foi homem. Exatamente. Ele é cachorro, ele devora, que é o Acabe. Por isso que nos dias de Acabe e Jezabel, todos os profetas de Baal eram filhos da mãe. Interessante. E o Elias só vai cumprir a vocação profética quando ele adota um filho. Então, no seu desempenho performático de fazer o culto apoteótico, ele não cumpriu o seu propósito. Então, com as mãos, aquilo que Elias conseguiu com a mão, ele não transformou nem libertou o povo. Ele só conseguiu quando ele gerou um filho por adoção. Eliseu, que gerou Jeú, e Jeú, sem pôr a mão na Jezabel, derrubou ela só porque pisou lá e com os pés ele estabeleceu a autoridade. Aí é um homem formado a partir de uma relação. Eu tenho falado aqui, numa palestra que eu dou sobre lidando com as feridas do adultério, e eu mostro as causas não neuróticas
e as causas neuróticas do adultério. E eu coloco aqui 7 causas neuróticas do adultério. Neuróticas, é. Os mimados, que encaram caprichos temporários como necessidades básicas. Os narcisistas, que se consideram irresistíveis, e adultério para eles é uma experiência de alto engrandecimento. Os fujões, que estão fugindo não apenas de si mesmos, mas da própria vida. Os imaturos, que precisam constantemente provar sua masculinidade ou feminilidade. Né? Os inseguros são pessoas que se autodesvalorizam, não se respeitam, não têm autoestima, usam o adultério como fuga. Os vazios, que estes vão tendo relacionamento prosmíscuos para encobrir a falta de nexo dentro de si mesmo. E os vingativos, que traem tendo como motivação um sentimento de vingança. Eu sempre digo para os homens aqui que tudo isso daqui é consequência de 2 coisas. Crise de identidade e falta de clareza de propósito. Exatamente. Fala um pouquinho sobre isso, Paulo. É por isso, porque como ele está em crise de origem, ele vai ter crise de propósito. Ele vai confundir um destino futuro com um propósito eterno. Então, quando o homem é formado em uma semente, ele tem convicção de propósito eterno. Por isso, ele não tem ansiedade de destino futuro. Ele não se perde no futuro porque ele está encarnando. Em qualquer circunstância, é aquilo que ele encarna. Ele materializa, ele é a semente gerando o seu fruto. Um exemplo para a gente entender isso, que toda figura bíblica é pedagógica, é a situação de Moisés e Josué. Então, o Moisés tira o povo do Egito. Agora, o Moisés, ele é todo figura materna. O Moisés não tem referência de paternidade na vida dele. Ele não conheceu o pai, nem conviveu com ele. Por isso que ele é o único caso na Bíblia de um filho circuncidado pela mãe. Então, quem circuncidou o filho do Moisés foi a mulher dele. Então, nem o próprio filho ele não circuncidou. É o único caso. No entanto, esse cara é bom de serviço e bom de poder. Ele é bom de mão. Porque ele foi lá, levantou a mão, o mar abriu. Então, a competência, a individualidade, o performático do Moisés estava em dia. No entanto, ele não consegue colocar o povo na Terra Prometida. E Deus fala, vocês não vão entrar na Terra Prometida porque durante 40 anos vocês nunca circuncidaram um filho. Vocês estão em todas as desobediências. Agora, Moisés fazendo tudo que fez, guiando o povo, levando até na porta. Ele estava em desobediência? Estava, porque ele estava fazendo uma coisa que no fundo não dependia dele. O maná, ele está conduzindo. Então, ele é um resolutivo. Mas ele não está cumprindo o propósito, porque ele tem uma dificuldade de... Ausência de pai. Pronto. Tanto é que quando Josué é apresentado, Josué é filho de um. Pronto. Ou seja, aí, o pai sempre. Né? E aí Josué diz o quê? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que é a primeira providência de Josué, circuncidar todo mundo. Então, só foi possível entrar na Terra Prometida porque houve um resgate da figura o quê? Paterna. Responsabilidade. Compromisso assumido, palavra empenhada. Então, enquanto não há a figura da paternidade consolidada, eu sou filho do serviço. Enquanto filho do serviço, enquanto filho da mãe, o filho, enquanto não é maduro, enquanto ele está com a mãe, ele pensa como um servo. Porque ele pensa a relação do benefício. Ele pensa de forma institucional, ele vê a vida pela sobrevivência, não vê ela pelo propósito. Então, para ele, destino é ser bem servido. Destino para ele é sobreviver, não é se sacrificar em favor de um propósito. Então, quem não tem noção de propósito está sempre exigindo de todo mundo ser salvo. Salvo por quem? Pela mãe. Quem nós colocamos no céu? A mãe. Então, toda idolatria, que é o que Deus fala, por que vocês colocaram uma rainha no céu, Jeremias? Por quê? Porque enquanto a gente tem uma rainha no céu, nunca faltou comida. Rogai por nós. Tá vendo? Então, lá em Jeremias já havia essa ideia, vamos colocar uma mãe no céu, porque ninguém vai passar necessidade. Nesse contexto, é tão grave que lá, quando Deus vai falar com Jeremias, é tão grave essa situação, que Deus fala, por que vocês fizeram isso? Porque nunca faltou comida. Como é que funciona? Porque é o seguinte, os homens pagam a conta, a gente orienta o culto, e os meninos fazem a liturgia. Nada parecido com as igrejas de hoje. Os jovens ocupados com a liturgia, os homens preocupados com as ofertas, e a mulher dirigindo a espiritualidade. Culto de oração. Tá vendo? Sabe o que Deus fala? Fala, tá bom, então já que é assim, entre vocês, nunca mais, durante várias gerações, vai aparecer um homem que consiga dizer Deus é Senhor. Então quem foi punido com o silêncio, com a incapacidade de falar do senhorio de Deus? O homem.
Então, nesse sistema institucional, onde a liturgia é conduzida pela necessidade, o filho é o agente carregador de lenha para a manutenção do culto, e o homem é patrocinador omisso, não vai faltar nada. Funciona. Mas vai haver uma crise de identidade e propósito. E aí vem os mimados narcisistas, fujões, aí imaturos, pronto. inseguros, Quando- os vazios, Quando vingativos. Davi derruba Golias, a primeira pergunta de Saul é quem é o pai. Não pergunta onde ele treinou, não pergunta o nome, quanto tempo ele jogou pedra, onde ele arrumou essa pedra, onde ele pegou essa arma. Que é o pai desse Que é o pai menino. desse menino. E a primeira coisa que o Davi identifica no Golias, todo mundo identificou o tamanho do cipado, as medidas Uhum. de Golias estavam todas decoradas, Aí, de core e incircunciso. salteado. Mas Davi diz, quem é esse Incircunciso. incircunciso? Então, a única coisa que Davi precisava identificar é que Golias não tinha Circuncisão. pai. Tinha tamanho, tinha poder, mas era bastardo. Um gigante bastardo. E o menor da tribo sabia quem era seu pai. Porque quem mandou ele para lá? O pai. O pai. Pai. Olha a importância da paternidade, né? Como é fundamental. A mãe é acolhedora, o pai é aquele que expulsa. Né? Eu sempre uso essa. O macho expulsa macho. Em toda a natureza, o macho expulsa o macho. Não é No- assim? no Leva o Nordeste- altar geral. de sacrifício, como Leva Abraão ele. fez com Ou Isaac aos seja, 14 tem que anos. te expor. É o papel do homem colocar para fora. É o papel do homem fazer o envio, né? Por exemplo, lá em casa, quando... É uma coisa já... Com os três foi assim, né? Quando... O primeiro dia do ensino médio. Ó, você tem 3 anos, você sabe. Daqui 3 anos você precisa ter um rumo para sua vida já. A Érica olha e fala, você não fala um negócio desse pro O menino. meu filhinho, Aí vence o primeiro ano do ensino médio. Tu tem 2 anos. Daqui 2 anos tu tem que estar com a tua vida já encaminhada com algum propósito. O que acontece? É o papel do homem fazer essa expulsão, tirar para fora, né? Esse é um chamado. E hoje em dia não tem mais, em muitos casos. Não quero polemizar. Mas vou colocar um assunto aqui que fica para reflexão de todo mundo, já que nós estamos falando da questão da hombridade. Hombridade. O meu sentimento é que essa questão da homosensualidade, que às vezes a gente está batizando de homossexualidade, não é. É a sensualidade. A sensualidade ocupando o lugar da sexualidade. Na história da humanidade, 2 mulheres se autoestimulando sensualmente sempre teve no panteão das fantasias humanas. O homem nunca foi estranho ao fato de ter várias mulheres nesse ambiente do estímulo. Para mim, essa questão, essa polêmica da homossexualidade é para destruir a figura da paternidade, do homem na sua plenitude de homem que assume a responsabilidade de ser pai. Porque quando 2 mulheres estão lá se manipulando, se masturbando, ou tendo uma relação, todas as 2 são ativas. Mas quando 2 homens resolvem ter uma relação homossexual, um deles é passivo. Então, em toda relação homossexual entre 2 homens, um morre. Entre 2 mulheres, não. Então, um homem vai ter que morrer na sua vocação. Então, há uma desconstrução. Não estou entrando no mérito do apetite, do desejo. Não vou discutir os motivos que levam essa pessoa. Mas existe uma quebra. Quando 2 homens se juntam intimamente, um deles é quebrado. abre mão de ser homem. Pronto. E 2 mulheres se autoestimulando, Não abre excitando, mão de ser não mulher. tem que abrir mão de ser mulher. Interessante. Então nós estamos vendo progressivamente o quê? A morte do homem. A morte do homem. Não é uma questão, não está em pauta a discussão da homossexualidade. Nós estamos discutindo um assunto errado. É outro assunto. É outro assunto. Mas eu posso polemizar sobre Nós isso? estamos vendo um reino onde está vendo o quê? Uma castração sistemática do homem, que era a Babilônia, que era o Egito. O Egito não castrava mulheres, Castrava homem. castrava homens. Babilônia não castrava mulheres, castrava homens.
Estamos de volta. Por que que na cultura contemporânea as mulheres, no sentido mais, né, genérico, são tão ávidas de destruírem a importância e a necessidade do homem? Para que o homem? Primeiro, porque ela está defendendo sobre... Quando a mulher exalta a figura materna em detrimento da figura paterna, ela está defendendo a sobrevivência. É um instinto, é instintivo. Defender a sobrevivência, a existência é instintivo. Por isso que lá em Isaías vai dizer, 7 mulheres em defesa da existência vão dizer para um homem, você não tem que trabalhar, não. Sustenta. Você deixa nós pagamos sua conta, seu aluguel, você só empresta o seu nome para ninguém achar que o meu filho é bastardo. A mulher não precisa do homem. Há uma autossuficiência. A figura do homem, no âmbito da subsistência, ela é totalmente passiva. Se o homem não assume o seu papel da identidade, ele é uma presença absolutamente desnecessária. E ele compromete o sistema. O homem compromete o sistema se ele não se rende à produtividade. Por isso que Babilônia tinha que castrar os homens, o Egito tinha que castrar os homens. Um homem precisa ser útil. Pronto. E agora a cultura também está castrando os homens. Pronto, por isso. Então é instintivo, a sociedade é instintivamente materna. Toda vez que a gente vai para o instinto, ele é materno. Interessante. A igreja, sem a relação de adoção, ela é uma instituição materna. E se eu não tomar cuidado, institucionalmente, a igreja vai esterilizando o senso de responsabilidade em favor do senso de direito. As pessoas começam a ter direito do culto que funciona e não a responsabilidade De quem são? do irmão que precisa. Você ia falar, Júlio? Lindo. Eu ia falar sobre, eu comentei sobre o homem precisa ser útil, né? As pessoas aceitam uma criança, aceitam uma mulher, mas quando o homem não tem a sua utilidade confirmada, isso acaba muitas vezes, se o cara não coopera, se o cara não contribui, isso afasta o homem, né? Descartável. Ele é descartável. O homem é discriminado por não ser útil, né? Uma criança, uma mulher, ok, ela pode ser sustentada por um homem, pode ser guardada, mas esse homem inútil, né? Então essa utilidade, o homem precisa mostrar seu valor, né? Ele não basta a existência, ele precisa expressar seu valor. Isso é uma exigência. Né? Tem um aspecto que eu gostaria também aqui de a gente pensar um pouco. Por exemplo, eu já vi criança, desde a mais tenra idade, com trejeitos, né? afeminadas. Também já vi. Certo? E eu recebi um jovem, ele disse, pastor, eu sou de uma família piedosa, cristã, e eu leio a Bíblia, eu oro, eu jejuo, e ele já falando assim, meio que afeminado, ele falou assim, já fiz todo o esforço do mundo para gostar de mulher, ter atração por mulher, mas eu não dou conta, eu sinto atração por homem, eu nunca me relacionei e tal, mas eu sonho com isso e tal. Estevão, como você vê a homossexualidade, essa tendência homossexual? É só um comportamento? A pessoa nasce com esse problema? Como é que você vê? Logo eu. Nossa, decano. Obrigado, Olha só, primeiro, vejo como uma coisa. é um tema realmente, não é, complexo, cujas causas são também múltiplas e complexas, mas que indubitavelmente é recorrente a questão de ausência paterna. Tanto na educação básica, quanto na educação intrauterina, sobretudo entre o nascimento e a primeira infância. Na relação da criança com a mãe, no complexo de Édipo, isso bem trabalha a psicanálise, e que não admite análise e respostas simples.
rotular é o caminho da fuga de pensar e mergulhar. E eu, com a sua permissão, passo para Paulo Borges, a colaboração da minha Deixa eu só colocar um outro adendo aqui, de um cara que eu considero como um grande pensador e tal. Ele diz o seguinte, na concepção dele, ele diz que tem aquele que ele está homossexual, ele é um aventureiro, ele de repente sai com homem, sai com mulher, e para ele está tudo certo e tal. E esse rapaz, então esse cara não é um homossexual. Por isso que quando ele se converte, ele se casa e isso não é um problema mais dele. Isso aí passou. Ele falou que tem aquele que é um homossexual. Então ele se converte, ele se casa, mas esta vai ser sempre uma luta dele até a volta de Jesus. Como é que você vê isso? Jesus fala disso uma única vez lá, que é um desafio para nós. Ele diz assim, há os que nasceram eunucos, aqueles que foram feitos eunucos e aqueles que se fizeram eunucos. Então, o eunucato, ele é um dilema aí. Mas eu penso sobre isso no aspecto de que talvez a gente esteja confundindo sensualidade com sexualidade. Sem uma noção clara de sexualidade, eu vou me formar sensualmente. Então, as minhas sensações, meus sentimentos vão ocupar o lugar das minhas convicções. Então, eu vou ter uma crise de identidade baseada naquilo que eu sinto, que eu gosto, que eu prefiro. Então, meu instinto... Né? Porque o que acontece? Você imagina o dilema que a Bíblia colocou para nós. Nós aqui, somos 4 homens aqui. No entanto, nós somos a noiva de Cristo. E temos que orar aqui espiritualmente, dizer ao noivo, vem. Então... Eu sempre achei isso complexo. Tá vendo? Então eu explico isso aí. Como é que eu estou aqui tendo sentimentos de noiva sem que... Pronto, sendo eu homem. Então é possível. Paulo diz isso de maneira maravilhosa. Eu fui mãe de vocês. Então é possível ter sentimentos de mãe, sem que isso provoque uma crise de identidade. Aliás, a pessoa perfeita, ela teria sentimentos de mãe e convicções de pai. Então, a mulher perfeita, ela iria para as suas convicções de pai. E um homem perfeito, ele teria suas convicções de pai sem perder sua sensibilidade de mãe. Agora, Paulo, então, todos nós poderíamos cuidar como uma mãe e orientar como um pai. Então, todos nós teríamos corpo de noiva e cabeça de noivo. Entende o que eu estou dizendo? Então, a pessoa perfeita, ela combina essas duas coisas. Então, um filho perfeito, ele teria mãe e pai, porque ele teria a sensibilidade da mãe, ele saberia cuidar, ele teria atenção, ele não seria desleixado, ele seria o que está faltando. Olha, o café, a água está gelada. Beleza. Mas isso não seria uma perturbação, uma escravidão, porque ele teria convicções de propósito. E ele, como homem também, cheio de propósito, não seria insensível a ponto de achar que o propósito é tudo e que ele pode servir uma mesa de qualquer jeito. Então, a pessoa completa, ela teria essas duas coisas. Então, isso não se completaria necessariamente no coito. Então, em tese, vou falar uma coisa agora e fica aí. Isso aqui, em tese, então, seria uma relação homossexual, porque nós temos aqui 4 homens exercendo a plenitude da sua sexualidade sem comprometimento da sua identidade. Vou exemplificar isso melhor. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça, te encoraje e te sustente como pai, como homem, como líder na sua casa. Vocês acabaram de assistir uma relação homossexual, porque eu estou aqui na plenitude da minha hombridade, conferindo virtude. Então, a relação de um pai com um filho é uma relação o quê? Homossexual. Mas não seria homosensual. Vamos colocar aqui o Interessante. Veja bem. Tá vendo? Então, como nós não estamos sabendo lidar, nós não temos hoje um pai ensinando um homem, ensinando outro homem esse sentimento, nós estamos criando uma crise de identidade sexual a partir de uma dessignificação do sentimento. Aí esse cara não sabe ter sentimento por outro homem sem que achar que ele é o quê? Homossexual. Mulher. Mulher. Dá um abraço. É. Pelo amor de Deus. Saímos os dois melhor do que era antes. É. Porque sabemos lidar com os nossos sentimentos e um
ajudar o outro na sua identidade, sem comprometimento dela. Isso que você fez com o Júlio não seria também o que a gente chama de homoafetividade? Pronto. Não é? Quer dizer, pessoas do mesmo sexo que vivem afetos, vivem carinhos, vivem verdades, sem ter nada a ver com sensualidade. Pronto, e aí, tá vendo? Aí, por conta de uma Tô crise certo? de identidade, claro, aí por causa de uma crise de identidade, nós estamos batizando A diz que como não beija, só... o que é sensual. É. Sem o Espírito Santo, Estevão, É verdade. não existe convicção de sexo Sem o Espírito Santo. sem o Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo para dizer qual é a sua essência e qual é o seu propósito. Sem o Espírito Santo, meu irmão, é tudo sensualidade. Inclusive, o David Heiker, conhece ele? David Lá de Heiker? Manaus. Aham. O David Heiker, ele é um jovem pastor presbiteriano que trabalha muito o assunto da homossexualidade, à luz das Escrituras. É muito bom Muito ouvi-lo, bom. inteligente, ele sempre vem aqui. Bem sharp. Ele diz uma coisa que eu acho muito interessante. Ele fala, nós estamos dando uma resposta errada Exatamente. para esse problema na igreja. Por exemplo, quando a gente vai, quando um pai é ignorante em relação a esse assunto, ou um pastor tem que tratar com isso, o que é que se diz? O que é que se diz? Sobre sexo. Não, você não pode ter relação sexual, porque essa relação homossexual, ela é condenada na Bíblia, e fala só sobre o sexo. Aí o David Hart diz o seguinte, quando esse jovem vai para a comunidade LGBT e algumas coisas a mais, qual é a abordagem lá? Não, Seja bem-vindo. você é o que você sente. Exatamente. Identidade. Deus te fez assim. Segundo, aqui você é aceito, porque o amor inclui, o amor não exclui. E aqui a gente vai dar para você um senso de propósito. Nós temos propósitos nobres aqui. Você percebe? Então eles trabalham propósito, eles trabalham identidade E tudo em cima do quê? Do que você está sentindo. Exatamente. E não das convicções que você e tem. senso de pertencimento. Então, E a gente fica com a parte suja da discussão, ele não falou de sexo. de certa forma. Entendeu? E não falou de sexo. E aí ele fala, então, nós como igreja estamos fazendo uma abordagem equivocada. Nós não estamos falando que é uma questão de identidade, nós não estamos falando que é uma questão de propósito, Só sexo. nós não estamos falando que é uma questão de senso de pertencimento, entendeu? E é por isso que eles preferem De lá... comunicação de virtude. Exato, É comunicação. tudo E de em cima de afeto. carência, instinto, E de afeto. sensação. Um jovem me procurou, falou, eu queria muito te conhecer e tal, mas você sabe, eu tenho uma dificuldade. Eu falei, qual a dificuldade? Ele falou, não, porque eu falei, mas e por que você não, a gente não podia? Não, porque eu fiquei pensando que podia ser para você um problema muito grave se relacionar com uma pessoa como eu. Eu falei, por quê? Seria um problema muito grave para você se relacionar com uma pessoa como eu? Não. Eu falei, então por que para mim é grave? Então por que para mim é grave me relacionar com você e para você não é grave? Então, calma, a gente tem muita coisa para conversar antes. Vamos falar da nossa relação, tal. Passou um tempo, ele falou, Paulo, vamos fazer o seguinte, não adianta conversar, porque lá no fim, eu sei como é que vai terminar. Eu falei, como vai terminar? Porque no fim lá vai... Eu falei, lá no fim não terminaria se perguntando quais os sacrifícios que nós dois estaríamos dispostos a fazer em favor da relação? É a terceira vez que você está me rifando. Está vendo como é que a gente vai rifando a relação em função do sentimento? Porque amor não é o que você vai pedir do outro. O amor é o que eu estou disposto a sacrificar em favor da relação. E hoje não é o que eu estou disposto a sacrificar. É o direito que eu tenho sobre o outro na relação. O direito de ser aceito, de ser satisfeito, de ser papapá. Então nós passamos por uma relação de iniquidade pensando que isso é uma relação de identidade. Não é. É o direito. Por se multiplicar o direito, o amor se esfriará. Então, quanto mais sentimento, quanto mais desejo, quanto mais paixão, menos amor. Agora, Júlio, se essa tendência para a homossexualidade, não é, tem muito a ver com a ausência paterna, o que a gente vai dizer, então, para os pais, para que os filhos não tenham esse tipo de problema por erro deles?
Até porque você é pai de menino também, né? Sim. Eu tenho um menino e 2 meninas. Já casei o menino. Eu acho que a relação pai e filho é uma relação construída. A gente precisa entender isso. Enquanto a relação mãe e filho ela é nata, ou seja, ele já nasceu dentro dela, ele viveu com ela. Ela é desenvolvida. A minha começa a partir do momento em que eu posso ter o primeiro encontro com ele. Ou seja, eu preciso construir minha relação com ele. E a construção é, antes de tudo, uma decisão. É preciso que esse pai decida construir. Não é orgânico. É decidido. Não é um fruto que nasceu. O filho é um fruto da mulher. Mas a maternidade é um fruto da mulher. A paternidade é uma obra do homem. Então eu entendo que a gente precisa ter a questão da construção da relação. Então, para esse pai que tem um filho homem, tem um filho menino, ele precisa construir. A mulher frutificou o filho, mas ele precisa construir a relação. É uma obra. Inclusive eu digo que filho não vem pronto, se constrói. Se constrói. Filho não vem, se constrói. E ainda mais quando é um menino. E quem não quer ter trabalho, que não tenha filhos. Exato. Porque filho dá trabalho. Então, inclusive, Paulo, eu ouvi você falando algo que eu gostei muito, que se o filho é uma flecha, faça um bom trabalho, porque depois que você lança a flecha, você não tem mais controle sobre ela. Já foi. Já foi. Um dia uma mulher me procurou dizendo assim, meu filho tem 16 anos e eu não sei mais o que eu faço. Falei, então, o que você fez lá atrás? Exatamente. Essa que é a Agora pergunta. não é hora de saber mais nada. E aí, se você não fez um quem, não está mais na hora de fazer o quê. Eu estou muito feliz que no meio evangélico e até no meio pastoral, hoje, a gente vive muito milhões esse avanço da homoafetividade. Por exemplo, é comum a gente ver entre pastores que se amam, chegar um abraço, chamar de querido, dá um cheiro no rosto. O beijo. Um beijo. E às vezes telefone assim, um beijo, Josué, um beijo, Estevão. Saudade de você. Saudade de você, sem medo de ser mal interpretado. Como outra coisa. Então você desvincular a afetividade da sensualidade. São coisas diferentes. E quem sustenta a gente, até na afirmação da masculinidade e da paternidade, é a afetividade. Estevão, isso é tão grave, assim, é lindo o que você está dizendo. Primeiro, eu tenho que patentear, que eu vou aproveitar aqui que você vai em rede nacional, assim, como você me inspira com a sua elegância do pensamento e de postura. Você é uma inspiração para a nossa nação. Se eu sou inspiração, você é o quê? Você é uma revelação. Isso aqui, tá vendo? Vamos aproveitar assim, nós estamos aqui explorando essa relação bem objetiva aqui, sem crise. E aí, isso é tão forte, porque Jesus ele foi traído em 2 expressões afetivas. Não foi institucional, nem organizacional, nem estrutural, nem financeira. Ele falou, a mão do meu traidor está comigo no prato. A dessignificação da necessidade, do alimento e do serviço. E ele diz, é com um beijo que você vai me trair e os afetos. Então, Jesus está falando de 2 coisas que são essenciais no afeto. É a forma como você oferece ao outro aquilo que você tem. Você não come o outro, você não come do outro, você é o alimento do outro. E a expressão do toque, do afeto, né, que é o beijo. Então, tanto que Paulo tem que resgatar a figura do beijo. Ele falou, gente, voltem a se beijar. E ele está falando isso para os homens. Ósculo santo. O ósculo santo. Eu chamei 10 casamentos. Aquele que beija sem seduzir. Claro. Sem enganar. Isso é importante. Eu chamei 10 casais na minha igreja, Paulo, Josué e Júlio, 10 casais na frente, no culto comigo. 10. Eu dei um beijo no rosto de cada mulher. Isso. Igualmente dei em cada homem. Pronto. Publicamente. E disse, eu amo vocês. E o meu beijo é o selo desse amor. Eu estou criando uma seguinte cultura. Separar a sensualidade e a sua versão pecaminosa da afetividade e a sua santidade vinda de Deus. Isso aí. Não, o resgate da sensibilidade. Sem a sensibilidade nós vamos ficando susceptíveis. Aí pronto, cachorro. Aí a comida é para seduzir, o beijo é para enganar, para trair. Tudo negociado. Paulo, eu disse hoje pela manhã
que a busca de toda mulher é de um marido extraordinário. E eu disse que o marido extraordinário é aquele que mais se parece com Jesus. E Jesus, ele, ao mesmo tempo que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas ele também é o leão da tribo de Judá. E eu dizia que a saúde de uma liderança deste homem da casa está nesse equilíbrio. Aquele homem que ele sabe ser o cordeiro quando necessário, mas sabe ser o leão também quando necessário. E como alcançar esse equilíbrio? Olha, é sensibilidade. Eu creio que o grande desafio do homem é porque nós fomos entrando num mundo tão feminino no aspecto da objetividade. O mundo materno é o mundo das obviedades. O mundo materno é o mundo visível. Por isso que a palavra de Deus diz, o homem fundamenta, a mulher edifica. Então a mulher constrói em cima daquilo que é o invisível. A mulher é o elemento que dá materialidade ao invisível. Você entrega 1 miligrama de esperma para a mulher, ela te devolve 3,5 kg de gente. Então ela, a partir de um espermatozoide, ela entrega 3,5 kg de gente. Então a mulher tem esse poder da materialidade, da massa. De gente. Ela dá volume, ela dá substância. Visibilidade. Pronto. Agora, e por isso que sem esse invisível é grão, não é semente. Então o homem se perde quando ele transforma a semente em grão, em massa. Aí tudo é para preservar, tudo é para manter. Quando é que o homem se perdeu? Quando ele transformou toda a semente em grão. O armazenamento, a acumulação, a proteção, a sobrevivência, o futuro, o tem que fazer, tem que dar certo, vai enchendo o mundo de sinceridade e perdendo a sua sensibilidade. Então o mundo hoje é absolutamente sincero e negativamente sensível. O diabo, Josué, é sincero, porque não tem amargura sem sinceridade, não tem rancor sem sinceridade, não existe ansiedade sem sinceridade. O diabo, ele é mentiroso porque ele não mente, ele é sincero em falar do seu desapontamento de não ter recebido o que ele mereceu. Mas ele é enganador, porque ele seduz na hora de trabalhar a sua sinceridade. Então, sem a figura materna, nós vamos viver um mundo totalmente sincero, mas absolutamente insensível. E aí ele fica susceptível da próxima necessidade, susceptível do desacordo. Aí você não fez, não gostei, estou de mal. Vira a cara, vou mudar de igreja, vou mudar de pastor. É isso aí. Um mundo de susceptibilidades, porque é um mundo de obviedade. Então, na verdade, esse cordeiro e leão não podem perder a sensibilidade. Pronto. É a sensibilidade do cordeiro para a objetividade do leão. Então, o leão tem que ter a sensibilidade do cordeiro, mas, ao mesmo tempo, e presta atenção que é do cordeiro, não é da ovelha. Qual seria a diferença? É porque a ovelha veio para ser salva e ser mantida. O cordeiro veio para dar a vida. Aliás, hoje à noite eu quero falar sobre isso. Certo? Então, o cordeiro, a ovelha é um cordeiro que nasceu ovelha. O cordeiro não é uma ovelha que virou cordeiro. Então, a natureza é de cordeiro, é sacrifício. Pronto. E a natureza do homem não é ovelha. E não dá para ser. A criança é ovelha, mas o homem é cordeiro. Então, porque, vou te falar uma coisa. Todo leão verdadeiro será o quê? Cordeiro. Vou explicar como. No dia que o leão entende que ele cumpriu o propósito, o que ele faz? Ele procura um outro leão para matar ele. Não sabia. Porque ele vai lutar contra alguém que ele quer ser morto para saber que ele foi morto pelo leão certo que vai herdar a família. Se ele matar o outro é porque ele matou o leão errado. Se ele morrer é porque ele foi morto pelo leão certo. Então, todo leão verdadeiro luta como quem quer ser morto, Josué. É o cordeiro rendido. Pronto, e não como quem quer matar. Você pensa bem que lá no fundo de um leão, quando ele cumpriu todo o propósito dele, ele quer morrer como um cordeiro e não fora do propósito. Aleluia. Coisa linda, rapaz. Então, todos nós tínhamos que lutar na vida para, no fim, lutar não como quem quer matar, mas como quem finalmente pode morrer.
Até porque não dá para você falar de hombridade sem falar de sacrifício. Pronto. Tá vendo como é que no fundo eles estão juntos? Você colocou muito bem isso hoje. Porque um homem que não está pronto para se sacrificar, não está pronto nem para ser homem da sua casa. Então, no fundo, o leão bem resolvido, ele tem alma de quê? Cordeiro. De cordeiro. Então, Paulo, nosso propósito final é sermos cordeiros, é o sacrifício. Pronto. Porque senão nós somos um leão desse significado. Nós somos um leão bandido lá do filme lá do Reizinho Leão, lá, que é o tio que quer matar porque não sabe morrer. Inclusive, você fez toda uma análise outro dia, acho que Por evangelho também. conversando com o Douglas, se não me falha a memória, sobre os desenhos, sobre o trabalho que se produz na Disney, que não tem pai, né? Toda o metaverso, aí agora não é uma questão de cultura, mas a gente vai entender, né? Por que é assim? As Américas são feitas de 2 irmãos, um mais velho e um mais novo. Então, o continente antigo descobriu as Américas, os Estados Unidos é o nosso irmão mais velho, nós somos o irmão mais novo. Então, nós somos quem fez tudo errado e acha que tem que compensar agora trabalhando como escravo para ganhar o direito de ser aceito. E lá existe uma cultura, quem fez tudo certo e tem o direito sobre todo mundo. E vivendo em crise com a paternidade. No metaverso europeu, a figura recorrente é paterna. Todos os heróis do metaverso europeu têm pai. Lutam pelas causas da família, lutam pelo legado. É um rei Arthur que é dessa finurinha, mas consegue tirar a espada que nenhum gigante conseguiu tirar porque tem autoridade. Já no metaverso americano, todos os heróis são órfãos, nenhum conheceu o pai. Batman, Super-Homem, Homem-Aranha, tudo criado por avô, por tio, não conhece. No metaverso Disney não tem uma figura paterna. É tio Patinhas, tio Donald, tio Mickey, é só sobrinho. Eles namoram há décadas e não casam. Rapaz, não tem casamento, não tem filho, é só sobrinho, é tio. Por quê? Porque no inconsciente americano, quando o americano quis evocar sua independência, o pai se levantou para matar ele. E ele foi salvo por um tio. Por isso que lá no universo americano não tem pai Sam. Tio Sam. Tem tio Sam. Impressionante. Porque é a figura de um tio. Que E dá às a ele vezes- o direito de continuar vivendo. Já no Brasil, quando o filho resolveu fazer a independência, deu um grito. E o pai falou, tá bom. Tá vendo como é que nós podemos ajudar? Se o Brasil não parar de pensar como escravo, nós não vamos cumprir o nosso verdadeiro propósito, que é ajudar a humanidade a se reconciliar com seu pai. Nós somos, talvez, para toda a humanidade, o filho mais novo que vai conduzir o mais velho a um lugar por onde ele não quer. Os filhos por adoção. Existe no Brasil a vocação da adoção. E Todo que mundo pode vem ser. pra cá e abraçar. Pronto. E aqui o mundo inteiro não tem como rejeitar nós porque pode ser filho. Brincadeira. E que coisa maravilhosa a gente Lindo. fazer essa reflexão e ver que tudo gira em torno da paternidade. Da paternidade. É tudo. E não do poder nem da capacidade. Posso aproveitar um segundinho? Claro, vamos. Seguinte, por isso eu tenho disseminado aí uma cultura de que Davi nunca foi matador de gigante. E a gente fica contando história para os meninos, que ele matou gigante. Não era. Davi era entregador de queijo. Tá Tá aqui um queijo canado, enviado pelo pai. Pai. O pai chamou Davi e falou, leva um queijo para os seus irmãos. E todo homem entregador de queijo para os irmãos não tem dificuldade de transmitir liderança em algumas horas. Davi conseguiu fazer a transição dele de liderança das 6 da tarde às 4 da manhã. Ele já colocou outros líderes para cumprir o propósito dele de entregar queijo, porque não tinha crise de poder. E foi como entregador de queijo que ele matou gigantes. E não como matador de gigante que ele entregou queijo. Então primeiro vem o entregador de queijo. Pronto, porque primeiro na sacola de Davi tinha queijo e não pedra. Ele só pôs pedra na sacola que ele esvaziou os queijos.
para não correr o risco de atirar pedra nos irmãos e queijo no gigante. As pedras que ele precisava para matar o gigante estavam à espera dele no lugar onde o gigante sentou. E o trabalho dele era só entregar queijo para os irmãos. Porque isso resgata... Aí você trouxe um queijo para nós. Pronto. Então você está no espírito de Davi. Pronto, que agora, meu irmão, entregando o queijo, nós temos autoridade para matar qualquer gigante. E o poder que nós precisamos para matar, a pedra está do lado dele e a espada está na cintura dele. Então não carrega pedra para matar gigante, porque as que você precisa está do lado dele. Quanto maior o gigante, mais fácil de achar as pedras. E a espada que você vai decapitar ele mesmo carregou para você, sem esforço, sem trouxe para você. Carrega queijo. Como mensagem do seu pai. Os generais te convocam para matar gigantes. Mas seu Paulo, pai eu vou te sugerir, chama para entregar se queijo. você já tem ou não. Você tem que escrever um livro sobre paternidade. Tem que escrever. Aleluia. Ou então sobre queijo. Eu acho que não tem jeito de fazer uma coisa Tem a outra. Muito bem. Gente, nós ficaríamos Ó, aqui a noite e toda. aliás, de queijo para queijo, diga-se de passagem que o canastro é ótimo e o coalho é maravilhoso. Você vem lá do Nordeste, pega aqui, Então, 2 entregadores de queijo. Eita, bem, que coisa maravilhosa. Paulo, obrigado por ter vindo mais uma vez e ter contribuído tanto para essa mesa tão rica. Obrigado, Bispo Júlio. Mas eu queria que, um minutinho, cada um deixasse uma palavra aqui para os homens, então. Por favor, vamos começar com o Estevão, vai. Pois é. O nosso Minha palavra. sociólogo, psicólogo e pastor querido. Vamos lá. Aquela câmera ali, Estevão. Olha só, isso foi um momento ontológico, né, sem descrição suficiente, onde aprendemos mutuamente, mas eu aprendi muito mais. Desejo enorme de ser homem afetivo, de ser pai, sem o limite de paredes, porque essa é a minha vocação, meu propósito. Deus me faça homem com propósito, afetivo, de natureza. Isso que eu quero ser. Bispo Júlio. 1 Coríntios 11, 7. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus. Que a gente possa andar com a cabeça descoberta, Glória a Deus. sem nenhum tipo de véu que nos esconda ou nos oculte, mas que a gente continue resplandecendo a Amém. glória e a imagem de Deus, lembrando que somos a presença, a memória presente do Criador na Terra. Amém. Amém. Privilégio, uma honra, meu Deus do céu, isso renova, encoraja a gente. Para que nós possamos levar a efeito nossa vocação de paternidade, de hombridade, de ser homem, nós temos que nos desvencilhar das expectativas da divindade. No momento maior em que Cristo está cumprindo o seu propósito, ele faz uma declaração desafiadora: Deus, por que me desamparaste? Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. Então, sem que a gente abdique da expectativa do Deus que pode me salvar, nós jamais seremos os homens que nós fomos feitos para ser. Então, nós vamos ter que abdicar de ser salvo para poder oferecer a nossa vida em oferta de sacrifício espontâneo. É o cordeiro se sacrificado. Espontaneamente. Que você seja um macho como Jesus, um homem parecido com Jesus. Obrigado por estar conosco até agora, e se esta palavra abençoou o seu coração, compartilhe ela com a sua igreja, com a sua família e com todas as pessoas que você quer bem, enviando o link. Não saia sem deixar o seu like e fazer a sua inscrição aqui no nosso canal. Deus abençoe você e sua casa. E lembre-se, o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Até o nosso próximo encontro.